Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, discussão a propósito de um milagre. Isso está no capítulo 12. E o assunto é o ministério de Jesus na Galileia. É o quarto livro do Evangelho de São Mateus. E aqui a gente constata que começa as perseguições a Jesus pelo seu ministério de doutrina, né, e pelas curas e milagres que ele realizava. Versículo agora é o 25. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Discussão a propósito de um milagre. Isso está no Evangelho de São Mateus, capítulo 12. O título desse subtítulo é Ministério de Jesus na Galileia, que vai do capítulo 8 ao 18. Eu já estou lendo 12. E o versículo deste subtítulo, Discussão a propósito de um milagre, que eu vou ler agora, é o 26. Se Satanás expele Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 12, o versículo que eu vou ler agora é o 27, discussão a propósito de um milagre. Em Marcos também, capítulo 3, versículo de 20 a 27, você encontra, e em Lucas também, capítulo 11, versículo 14 a 23, você vai saber desse subtítulo também sobre esse assunto. E o título que insere esse subtítulo que eu estou lendo é Ministério de Jesus na Galileia. Aqui começa no capítulo 12 as perseguições a Jesus, né? Versículo que eu vou ler agora é 27. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem é que vossos filhos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, discussão a propósito de um milagre. Esse assunto também você pode encontrar ele em Marcos, capítulo 3, versículo de 20 a 27, Lucas, capítulo 11, versículo de 14 a 23. E o título desse subtítulo é Ministério de Jesus na Galileia. E no capítulo 12 começam as perseguições a Jesus Cristo por seu ministério e por suas curas e milagres, né? Versículo agora que eu vou ler é o 28. Mas, se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. O subtítulo que eu estou lendo é Discussão a propósito de um milagre, do capítulo 12. E esse assunto você vai encontrar também em Marcos, capítulo 3, versículo de 20 a 27, Lucas, capítulo 11, versículo de 14 a 23. E o título é o quarto livro desse Evangelho de Mateus, que é o Ministério de Jesus na Galileia. Versículo que eu vou ler agora é o 29. Como pode alguém penetrar na casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, sem ter primeiro amarrado este homem forte? Só então pode roubar sua casa. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, versículo agora que eu vou ler é o 30, é o último versículo deste subtítulo de discussão a propósito de um milagre. Esse subtítulo aí você vai encontrar o assunto dele também em Marcos, capítulo 3, versículo de 20 a 27, e em Lucas, capítulo 11, versículo de 14 a 23. E o título desse livro de Mateus é Ministério de Jesus na Galileia, que vai do capítulo 8 ao 18. E eu estou lendo o capítulo 12, e o versículo agora é o 30, que eu vou ler, é o último desse subtítulo. Quem não está comigo está contra mim, e quem não ajunta comigo espalha. Vamos ajuntar com Jesus, né? Evangelho de Nosso Senhor Jesus